E se a maior descoberta científica da humanidade abrisse um portal para o fim do mundo? Em uma expedição pela floresta amazônica, a bióloga Melinda encontrou muito mais do que uma planta exótica. Descobriu uma chave viva para outra dimensão. O que parecia ser um avanço revolucionário, revelou-se um convite para o caos, luzes proibidas, realidades paralelas e uma presença que exige o que lhe foi tirado. Do laboratório ao delírio, da ciência à loucura, o preço da curiosidade pode ser mais alto do que se imagina. Fenda Dimensional, conto de Bruna Bruzon, é um mergulho entre mundos, onde cada escolha pode rasgar o tecido da realidade. Você está pronto para atravessar a fenda? Ouça agora, no Vozes da Ibis. Fenda Dimensional. Bruna Bruzon. Sou bióloga por formação e vocação, e minha paixão pelas riquezas ocultas da floresta amazônica me trouxe até aquele recanto esquecido. Em uma expedição de rotina, deparei-me com uma planta inteiramente nova, suas folhas reluziam veios luminescentes e ao tocá-las, eu senti um pulso eletromagnético tão sutil quanto hipnótico. De volta ao nosso laboratório em Iowa, coletei amostras da seiva e preparei os primeiros testes. Logo percebemos que aquela substância continha estruturas bioquânticas únicas, complexos proteicos capazes de armazenar e modular campos eletromagnéticos coerentes em comprimentos de onda que iam do visível ao ultravioleta extremo. Ao submetê-la a pulsos de baixa voltagem, ativamos um fenômeno de emaranhamento quântico-biológico. Partículas da seiva interagiram não localmente com flutuações do vácuo, perturbando o espaço-tempo ao nosso redor. Foi então que, diante dos meus olhos e dos colegas, algo na substância rasgou o véu entre as dimensões, um portal tremulante de energia azul esverdeada abriu-se no ar, como uma rachadura viva que crepitava e exalava uma luz proibida, uma radiação ordenada de fótons oriundos de outra realidade. Eu estava lá quando tudo aconteceu, quando aquela descoberta, que tinha tudo para ser o maior avanço biológico do século, se converteu em objeto de cobiça. Vi unidades governamentais surgirem em busca de domínio, cada uma travando suas próprias batalhas nas sombras para controlar aquela força indescritível. Em questão de dias, o que poderia ter sido um triunfo da ciência transformou-se num caos absoluto. Em um dos testes, após a descoberta, ativei ao lado de Eric a sequência de pulsos eletromagnéticos modulados nos complexos bioquânticos da seiva. Foi assim que a fenda de luz azul esverdeada se abriu diante de nós, tremulante, como um rasgo pulsante na realidade. Me aventurei com meu colega naquela dimensão, tudo parecia brilhante demais, vivo demais, as plantas exibiam um tom azulado único e a grama, mais macia do que deveria. Entrar ali era como mergulhar num sonho hipnótico, cada detalhe conspirando para atrair os sentidos, quase como uma armadilha. O perfume adocicado das flores era inebriante, nada poderia ser tão sedutor sem um potencial tóxico e destrutível, mas ainda assim colhemos amostras com cuidado. Para voltar, reverti o vetor de fase quântica no terminal do laboratório, um comando de colapso que injetou uma onda de entropia controlada no emaranhamento, fechando o portal num lampejo silencioso e costurando o espaço-tempo de volta ao normal. Iniciamos os testes com as amostras. A princípio tudo parecia normal, apenas um pouco mais de pigmentação do que as plantas que já conhecíamos, contudo ainda havia algo diferente, o que me deixou preocupada, mas mantive aquilo só para mim. Alguns dias depois notei algo estranho em meu colega. Eric se comportava de uma maneira diferente, estranha, o tom de sua voz era violento, incomum para alguém doce como ele. Parecia mais ácido, um acre quase tocável. O questionei, mas recebi como resposta um balançar de cabeça negativo. Dias se passaram e voltamos àquela fenda para colher mais exemplares e estudá-los, porém, dessa vez ao entrarmos, algo estava distinto. As folhagens antes azuladas carregavam um tom rosado brilhoso que exalava um cheiro tão doce que chegava a ser enjoativo. Eric havia se afastado de mim, era como se não quisesse que eu visse o que faria a seguir, mas o segui em silêncio,
Vi quando inalou uma daquelas plantas como se fosse o melhor perfume que já sentiu, então seus olhos tomaram uma cor amarelada e logo voltaram ao normal. Era como eu suspeitava, aquele lugar carregava algum tipo de toxicidade para nós, seres humanos. Foi mais difícil trazê-lo de volta dessa vez, ele parecia querer ficar, mas o arrastei até a fenda, contudo, na pressa esqueci de fechá-la, o que descobriria mais tarde ser um erro terrível. Quando voltamos ao laboratório, meu colega teve um ataque de riso incontrolável, sem entender nada, apenas o questionei. O que está acontecendo com você, Eric? Não se preocupe, nunca estive tão bem em minha vida, aquele lugar abriu meus olhos. Você não notou que aquele lugar tem algo errado? É tudo chamativo demais. Melinda, você se perde demais em meio à sua sensatez. Aquele lugar pode nos tornar eternos e indestrutíveis, essa tal luz proibida, foi a melhor coisa que nos aconteceu. A possibilidade de estar em outras dimensões nos tornará invencíveis. Eu já estava ficando muito assustada com suas palavras, ele parecia um louco, estava fissurado com aquela descoberta. Sabia que era algo maravilhoso podermos ter acesso a tanta informação e espécimes novas e além de nossa realidade. No entanto, estava errado, mesmo sendo uma cientista, sabia que aquilo tinha algo que não nos pertencia. O ser humano, em sua arrogância e ganância, não estava preparado para aquele tipo de poder, então, decidi que faria algo quanto aquilo, precisava dar um jeito de sabotar o projeto e extinguir aquela luz que era tão maravilhosa quanto perigosa. Perdida em meus pensamentos, não me dei conta da presença estranha no laboratório até sentir algo me tocar. A gosma espessa que escorreu por meu ombro me apavorou. Me levantei num pulo, correndo o mais rápido que pude até a parede mais próxima. Aquela criatura pavorosa me olhava com seus olhos negros e grandes. Era um ser cinza e alto, uma forma humanoide com um rosto estranho. Não havia forma definida, apenas uma bola enorme com olhos grandes e uma boca que se parecia com um risco vertical. O ser inclinou o que deveria ser sua cabeça para o lado e apontou um dedo na direção de Eric, que a essa altura já estava ao meu lado tão apavorado quanto eu. Que porra é essa, Melinda? Se eu soubesse, não estaria espremida ao seu lado, respondi com sarcasmo. O ser deu um passo e pude ver a gosma que escorria de seu corpo formar uma trilha no chão. Ele parecia sentir nosso medo, mas não tínhamos o que fazer, éramos só nós contra um ser desconhecido. Seu braço permanecia levantado na direção de meu colega. As coisas se perderam no momento seguinte, quando com uma velocidade inexplicável ele diminuiu o espaço entre nós, agarrou Eric pelo pescoço levantando do chão, tentei afastá-lo, mas fui empurrada para longe com apenas um toque. Aquele risco que era sua boca se abriu e pudemos ouvir um sussurro. Devolva! O que é, meu? Me levantei e corri até o computador. Havia um alerta em vermelho piscando que mostrava que a fenda permanecia aberta. Agora tudo fazia sentido, aquele ser vinha da fenda, de outra realidade, aquela que nós invadimos em busca de mais conhecimento quando a luz foi ativada e, pelo jeito, queria algo que Eric havia trazido de lá. Eric, o que você pegou de lá? Não peguei nada. Não minta. Esse ser não estaria aqui sem um motivo. Eric colocou a mão no bolso e retirou uma pequena flor amarela. Aquela planta brilhava tanto que era impossível não se encantar ao olhá-la. O ser inclinou a cabeça e pegou a flor de sua mão, jogando-o com força inumana na parede oposta. Vi o momento em que ele caiu, torto, em uma posição impossível de descrever, e o sangue começou a escorrer em excesso de sua cabeça, tingindo o chão enquanto meu coração disparava de pavor. Aqueles olhos grandes se viraram para mim. Quando me preparava para o inevitável, partiram, de volta em direção à fenda. Quando não restava mais nenhum vestígio dele naquele lugar, fechei a passagem às pressas e corri até onde Eric jazia no chão. O ar estava denso, impregnado com o cheiro metálico do sangue. Suas pupilas já não reagiam, e o calor do corpo começava a ceder. Era tarde demais. Eric pagou caro por sua cobiça, estava morto. E tudo aquilo, já tinha ido longe demais. Eu sentia nos ossos que, ao amanhecer, o governo apareceria. Tomariam a tecnologia, a trancafiariam em algum laboratório secreto, e a transformariam em arma, como sempre fazem. Num súbito estrondo,
as portas de aço foram derrubadas com uma explosão surda, e homens em uniformes táticos invadiram o laboratório, coletes balísticos, fuzis em punho e rostos cobertos por máscaras. Chegaram antes do que eu esperava, pensei. Ordenaram que eu me afastasse, mas não havia tempo nem intenção de obedecer. Precisava agir rápido. Lembrei do nosso protocolo de emergência, criado para conter qualquer vazamento viral de alta letalidade. Mesmo sabendo que não passava de uma armação, aleguei que um vírus fatal fora liberado nas tubulações. Digitei a sequência no terminal central e acionei o mecanismo de autodestruição. O cronômetro marcou 20 minutos até a detonação completa. Por sorte, era domingo e o laboratório estava vazio, exceto por mim e o corpo sem vida de Eric na sala ao lado, onde a fenda havia sido fechada. Saí correndo pelo corredor iluminado apenas pelo clarão intermitente dos alertas vermelhos, sentindo o calor subir pelas paredes. Já do lado de fora, ouvi o estrondo abafado ecoar como um suspiro final, e logo as chamas começaram a devorar tudo. O céu se tingiu de laranja e cinzas, enquanto o calor irradiava até onde me encontrava. Não havia mais chance de recuperar o projeto e, no fundo, eu rezava para que nunca o fizessem. Poder demais nas mãos do ser humano é sempre um risco. A ganância corrói o coração, perverte a razão e deixa apenas destruição. Mal consegui me afastar quando agentes me alcançaram. Ainda ofegante, senti o cheiro de fumaça impregnado no meu cabelo. Em silêncio, passaram as algemas ao redor dos meus pulsos e me arrancaram do perímetro em chamas. Enquanto me escoltavam, soube que aquele sacrifício era o único modo de proteger o mundo do que havíamos descoberto e, embora mentisse sobre um vírus, a mentira talvez salvasse mais vidas do que toda a verdade poderia. Obrigado por assistir ao nosso canal. Vozes da Ibis, contos e mistérios te aguarda para a próxima história. E não se esqueça, o link para adquirir os livros da Ibis está na descrição do nosso canal. Até breve.